Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu também estou fazendo um teste do meu microfone para ver se o áudio fica melhor para vocês. E o assunto é sobre petição inicial em pequenas causas. Como eu posso fazer? Primeira coisa que eu vou explicar para vocês sobre petição inicial é que aqui eu vou trazer uma forma geral. Então, não necessariamente vai ser uma petição chave para todo tipo de problema, mas ela rege o quê? Pequenas causas, até 40 salários mínimos, onde você, consumidor, pode abrir ação sem a necessidade do advogado inicialmente, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você abre a inicial, o que vai acontecer? Vai ser agendada uma audiência de conciliação com a outra parte. Nessa audiência, a outra parte vai poder solicitar um acordo ou não, e se ela não solicitar um acordo, ela tem que responder a ação e você também. Ou seja, a partir do momento que passou a audiência, você, cliente, vai precisar responder a ação com o advogado. Eles não aceitam a continuação sem advogado. Então, preste muita atenção. Quer abrir uma ação sem advogado? Tenha noção de que você tem que solicitar um acordo na audiência, seja ele qual for, senão você tem que continuar com o advogado ou a ação vai ser arquivada e você ainda pode pagar custas pelo processo ou até por advogado da outra parte por não ter continuado com a ação. Então, muito cuidado com isso. Se você ficou preocupado em relação a isso, quer saber mais dúvidas sobre como é o procedimento da ação, pode perguntar aqui para mim, pode solicitar que eu possa fazer um vídeo só sobre isso. Então, voltando, petição inicial. Tá, Débora, eu quero abrir uma petição inicial para um problema que aconteceu. Normalmente, os problemas é com o direito do consumidor. O meu produto deu algum problema, a prestação de serviço não foi finalizada. Ou até então, eu fui enganado, eu comprei o produto acreditando que era X coisa e na verdade não era. Então, isso também é um direito. Vou trazer só esses 3 exemplos, tá? Inicialmente, prestação. O que eu preciso para peticionar? 3 itens necessários. Sem eles, você não consegue peticionar e pode ser feito sem advogado, né? Endereço 100% atualizado do réu, que seria quem? A pessoa que te danou, a empresa que te deu esse dano. Ou seja, a outra parte que te lesionou, que você precisa ter completo. Endereço completo, nome completo. Não é necessário ter o CPF, mas você precisa do endereço para que essa pessoa seja encontrada e seja citada, ou seja, ela tem que ter ciência dessa ação. Sem isso, a ação não acontece, ela pode até ser arquivada e pagar custas pelo processo. Então, assim, eu quero abrir uma ação sem advogado. Tem que ter o endereço atualizado certinho da outra parte para se prevenir. Qual é o segundo requisito que você precisa? Provas. Sem provas, muitas vezes a ação ela não acontece, ou seja, o juiz não aceita. Qual seriam as provas? Nota fiscal, boleto de pagamento, testemunha, conversa por e-mail ou WhatsApp. Porque às vezes você tentou resolver, você chegou até inclusive aí no Procon, conforme os meus vídeos anteriores. Se você não sabe como tá resolvendo um problema antes de abrir uma ação, veja os meus vídeos anteriores, tá? Que lá eu vou estar explicando tanto para prestação de serviço como para problema com produto. Então, Débora, eu fui no Procon, não consegui resolver no Procon, vou ter que abrir uma ação. Guarde o comprovante que você foi no Procon, guarde a nota fiscal, tudo isso é prova. E o terceiro item é você tomar muito cuidado com o nome de quem você está abrindo a ação, do réu no caso, né? Você tem que ver que o nome tem que estar completo e certinho, porque você não pode estar peticionando para uma pessoa diferente, né? Isso pode acarretar problema. Então tome muito cuidado na hora de peticionar, na hora de escrever o endereço completo e o nome da outra parte, com CEP, tudo certinho para a juíza poder encontrar realmente a pessoa que te lesionou.
Quais são os artigos? Bom, eu vou fazer um post no meu blog com mais detalhes sobre esse vídeo, tá? Com artigos certinhos que você vai utilizar, que é do Código de Defesa do Consumidor, você vai utilizar tanto do artigo 6º até o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, você consegue utilizar para se defender. E outro quesito que é muito importante, direito de danos morais e materiais. Lá nesse meu blog também vou estar colocando todos os artigos necessários, mas já tenha em mente que você vai trabalhar com o Código Civil, tanto o artigo 186 como o 944 vai falar sobre danos. Então lá você tem que colocar também, se você tiver interesse, solicitar. E tenha noção que o danos é de 5 a 15 mil. Se você também quiser saber mais sobre danos, quais são os danos que eu posso ou não posso pedir, eu posso trazer aqui uma lista de até 20 danos, vou fazer um vídeo, né, só sobre danos morais. Qual é o modelo que eu vou estar trazendo para vocês? É a ação com obrigação de fazer, acumulado com danos morais. Esse é o nome da ação. Que a obrigação de fazer seria o quê? A obrigação de prestar um serviço, a obrigação de trocar um produto, ou seja, é algum problema que surgiu que a outra parte tem a obrigação de resolver e que não resolveu ainda. Por isso esse nome da ação. Então assim, eu quero fazer uma ação, mas não tá batendo com as coisas que você tá informando. Vem conversar comigo no privado, que eu posso estar te passando qual é a ação adequada para o seu problema em si. Ações de trânsito, ações que envolvem acidente de trânsito, multa é outra esfera, é outra ação, tá? Essa aqui realmente é direito do consumidor. Segundo requisito que é importante também. No fórum, normalmente, se você for da sua cidade, ele vai te explicar, esse é o padrão, tá? Vai te explicar como proceder com a ação, vai te dar inclusive um formulário para você preencher. Então tenha em mente que você vai ter que passar, como eu passei inicialmente, os dados completos da outra parte, os seus dados completos. Você vai ter que escrever o que aconteceu, o que a gente chama de os fatos. Então lá você vai ter que esclarecer corretamente tudo o que aconteceu, como chegou a passar por esse dano e argumentos, né, de que a juíza veja que você realmente está passando por um problema que você precisa resolver em esfera judicial. Depois que você escreveu os fatos, você vai ir para a parte de direito, que daí você vai trazer os artigos do Código de Defesa do Consumidor e os artigos do Código Civil. E por último, você vai para os pedidos. Os pedidos você tem que ter noção que tudo que você colocou na petição tem que estar nos pedidos. Então, se você está pedindo danos morais, tem que estar no pedido. Se você está pedindo a inversão do ônus da prova, que é o quê? Eu quero que a empresa traga a segunda via da nota fiscal porque a minha extraviou. Tem que estar lá no pedido. Aí eu quero que ela traga, que ela seja intimada. Tem que estar nos pedidos, tá? Então, tenha noção de sempre estar olhando o modelo que eu vou estar passando no blog ou também pelo Google, tem muito modelo bom que você pode estar utilizando antes de finalizar e levar para o juiz. E claro, um dos quesitos muito importantes também é ler, né? Tem que escrever, dar uma lida, veja se você realmente colocou tudo que você estava querendo pedir, se não esqueceu nada. E a correção do português também é muito importante. Se você gostou e quer saber mais assuntos jurídicos de forma clara e fácil de entendimento, comente aqui embaixo nos comentários, dá uma curtida, adicione o meu canal, faça parte desse grupo, me ajude compartilhando para que eu continue voltando aqui, fazendo com que esse trabalho só cresça. Gratidão!